vez, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do programa A Cidade que Queremos. Um canal, um programa, um canal apoiado, desenvolvido, todo o projeto, todo o trabalho pelo Instituto Viva a Democracia, onde nós temos a oportunidade de trazer convidados, sempre mais que especiais, para falar de temas que são relevantes no dia a dia do nosso município, que impactam diretamente nos nossos dias, na cidade que nós vivemos. Por isso a proposta, a cidade que queremos. A ideia é a gente, com urgência, pensar a cidade que nós queremos para o futuro, que é muito próximo. E pensando que estamos iniciando o ano, foi com muito carinho, com muita atenção que a gente pensou o programa de hoje, da gente iniciar não apenas com promessas de novas ações, mas de efetivamente trazer para vocês, compartilhar com vocês algumas condutas práticas de como a gente atuar de modo diferente para que a gente tenha uma cidade melhor ainda esse ano e que a gente colabore que esse ano seja um dos degraus que nós precisamos para vivermos a cidade que nós queremos. Pensando nisso, temos um convidado super especial, ele já esteve com a gente num dos episódios do Conversa Comigo, depois eu deixo o link aí para vocês no material, onde naquela ocasião a gente falou sobre sustentabilidade. Mas eu não vou apresentar ele agora. Primeiro, eu quero compartilhar com vocês algumas notícias, últimos acontecimentos, repetir alguns eventos que é interessante que vocês conheçam, que vocês se apropriem desse tipo de informação e, se houver desejo, tiver intenção, possibilidade de colaborar, convidá-los a participar conosco. O primeiro deles, que eu quero ressaltar, já falei isso em outras ocasiões, é que efetivamente saiu o registro do Instituto Viva a Democracia. Um projeto que foi pensado por uma equipe de pessoas aptas tecnicamente a conduzir projetos, propostas, para que a gente possa viver isso aqui que eu estou falando no início do programa. E é motivo de muita alegria, por isso eu quero efetivamente compartilhar com vocês, continuar compartilhando isso nos próximos dias, para que tenha a publicidade necessária e convidar mais pessoas a se juntar a nós. Pensando nisso, assiste aí, acompanha comigo o Institucional que a gente preparou com muita dedicação para você conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Viu quanta coisa legal? No decorrer dos próximos dias, nós vamos estar compartilhando com vocês aqui a agenda, a programação do que já tem aí pensado, preparado, organizado, agendado para a gente trabalhar 2026. Outra notícia muito legal, muito gostosa de compartilhar com vocês é sobre o Brilha Mulher, que é um coletivo de mulheres também apoiado pelo Instituto Viva a Democracia, que eu tenho muita satisfação de fazer parte, de ser uma das organizadoras, junto com as demais meninas que vocês terão a oportunidade de conhecer. Já tem aí o convite, o espaço aberto para que elas estejam aqui conosco falando um pouco mais do projeto, que tem como fundamento auxiliar mulheres da base para que elas possam se organizar minimamente para estruturar e ter condições de fomentar melhor os seus negócios que são tocados dentro de casa. Então, assim, às vezes a gente pensa, em mulheres empreendedoras,
pequenos empreendimentos, e a gente enxerga de imediato pessoas que têm uma estrutura mínima, que conhecem como funciona um MEI, que têm informação de como captar minimamente algum tipo de recurso oferecido até mesmo pelo governo. E as mulheres que nós apoiamos, algumas delas ainda não têm sequer esse tipo de informação, de suporte, de rede de apoio. Então a proposta é que mulheres unidas, né, que já têm aí algum tipo de experiência nesse sentido, venha facilitar o acesso delas a esse tipo de informação e facilitar também o acesso a esses tipos de recursos. E o meio que a gente encontrou a princípio para poder dar visibilidade para o trabalho delas e encorajá-las a seguir adiante é a feira. Nós já tivemos nesse intervalo de tempo, desde quando iniciamos, idealizamos esse projeto, 2 edições. E eu vou compartilhar com vocês um vídeo também que nós fizemos, preparado com bastante atenção para prestigiar essas meninas. E fica também já de antemão o convite para você que de alguma forma avalia que pode cooperar com o desenvolvimento dessas mulheres, para você nos procurar, falar conosco, que você será sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou a Tati, eu faço parte da organização Brilha Mulheres, projeto lindo, e hoje está acontecendo a nossa primeira edição da Feira Brilha Mulher. Oi gente, eu sou a Vanessa Benchique, uma das organizadoras do projeto Brilha Mulher, que é uma ação também apoiada pelo Instituto Viva a Democracia. E no dia de hoje é uma razão de muita alegria compartilhar com vocês que nós conseguimos reunir mais de 15 expositoras, deixar já o agradecimento também para os patrocinadores que apoiaram, cooperaram para que esse momento acontecesse. Vem mais coisa por aí, fica ligado, nos acompanhe que vem novidade. Viu, gente? Que lindo! Acompanhe aí conosco nas redes sociais mais informações também desse projeto e dos demais, que vem mais coisa por aí. Gente, vamos então focar, concentrar na primeira edição do ano do nosso Cidade que Queremos. Eu acho que não tem momento melhor para que nós possamos falar sobre isso, para que, como eu disse no começo, a gente saia do campo da hipótese, do e se, e a gente comece efetivamente trabalhando, quem sabe com pequenas ações ainda no dia de hoje, mas que apoiadas dia a dia possam fazer a diferença no caminhar dos dias. E eu pensei numa frase aqui para vocês que fala muito com o programa, que é: o lixo que ninguém vê forma a cidade que ninguém quer. A gente tem um conceito sobre lixo, e aí você pode até se perguntar, mas por que lixo no primeiro dia do ano vai falar de lixo? Porque talvez a gente precise, com urgência, repensar o conceito do que é lixo. E para isso estamos hoje com nada mais, nada menos do que com o meu amigo Mário Ralize, que é um dos idealizadores, é integrante também, faz parte da direção do Instituto Viva a Democracia. Ele é administrador, especialista em cooperativismo. Na outra oportunidade que nós tivemos de falar com ele, a título de programa, ele esteve conosco no Conversa Comigo, falando sobre sustentabilidade, depois eu vou compartilhar. E hoje nós vamos falar sobre lixo, para que a gente possa entender um pouco mais do conceito, o impacto disso no nosso município, o município de Bragança Paulista, mas de modo que, se você estiver nos acompanhando e não for de Bragança, sem sombra de dúvida, você pode aplicar coisas que serão discutidas aqui aonde você estiver. Que, de modo geral, as coisas acontecem dentro da cidade, mas o que acontece aqui dentro impacta, inclusive, nos eventos que nós temos vivenciado de modo global. Então, Mário, eu quero que você faça aí um release da sua formação, se apresente para as pessoas que ainda não te conhecem,
E seja bem-vindo, essa porta aqui para você está sempre aberta. Eu fico muito à vontade de conduzir o programa com você e eu tenho certeza que vocês vão adorar o papo de hoje. Bom, Vanessa, obrigado pelo convite novamente, né? É sempre um prazer estar com vocês aqui. E principalmente a gente podendo falar de um assunto que é realmente tão importante como com esse primeiro assunto do ano, né? Eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento e, como a gente falou, aplicando um dos princípios, uma das coisas mais importantes do conceito de sustentabilidade, que é o repense, né? Precisamos repensar, né? E eu acho que nada melhor do que a gente começar repensando uma coisa que para a gente parece tão sem valor, né? Mas que tem um valor tão grande, tão importante, que é o lixo. Nós vamos chegar em algum momento do programa e tentar, espero que a gente consiga, convencer as pessoas de que lixo é dinheiro, né, Mário? Exatamente. Vamos chegar nesse ponto. Bom, primeira pergunta, Mário. Quando a gente fala de lixo, do que realmente nós estamos falando? Eu tô falando daquele que não presta, que não serve mais, que eu joguei fora e que acabou, ou existe algo que a gente precisa considerar e entender melhor a partir de agora? certo. Vanessa, eu acho que a gente está falando aí da coisa mais importante quando a gente fala de lixo, certo? Que é exatamente entender o conceito, né? Entender o que é isso, essa palavra, né? Que a gente usa no dia a dia, todo mundo conhece, mas será que a gente conhece mesmo? Né? Então vamos lá, o que significa isso? Lixo. Né? Lixo é, inclusive, dentro das normativas do Ministério do Meio Ambiente, ela se refere àquilo que é inservível, sem utilidade. Né? E uma coisa muito interessante, olha só, sem utilidade, inservível, desorganizado. Tá? Ou seja, a gente está falando de coisas sem valor. Tá? Quando a gente parte do pressuposto de que a própria instituição, o governo, né, as instituições, a prefeitura, todos os órgãos entendem que isso não tem valor, fica muito difícil a gente pensar no valor que isso tem, não é verdade? É incongruente, né? Pensando exatamente nisso, esse conceito de lixo ele é um conceito ultrapassado, é um conceito já vencido. Tá? Hoje, todo mundo volta, todas as instituições que mexem com isso, elas se voltam a um conceito, né, digamos, um pouco mais avançado, que é o conceito de resíduo. Certo? Resíduo é aquela parte que não utilizada, certo? Aquela parte que não serve para a finalidade principal, para a finalidade inicial. Mas não que não tenha valor. Tá? Por isso que no município diferente. Hoje eu já não falo mais tratamento de lixo, eu falo tratamento de resíduos sólidos, por exemplo. Exatamente. Resíduos sólidos urbanos. Esse é o conceito. Esse é o conceito padrão utilizado hoje. Tá? Hoje não se fala mais em lixo. Uhum. Tá. Eu tenho mais uma pergunta. Tem várias, né, gente? Tem mais uma. E outra coisa, todo programa eu insisto em dizer, eu fico de olho aqui no computador, porque eventualmente pessoas têm ciência de que nós estamos aqui e podem enviar perguntas, questionamentos ou até alertar sobre alguma questão técnica. Às vezes aparece, Vanessa, está aparecendo, você está digitando, presta atenção. Então, pode acrescentar alguma informação, inclusive. Sim, né? com certeza, tá? Então, gente, não se trata de falta de atenção, eu estou conectada aqui e muito conectada aí com vocês e com o nosso convidado. A próxima pergunta que eu tenho para você é, pensando no nosso município, Bragança Paulista, mas eu penso que isso de um modo geral se esbarre, né, em outros municípios também, sobretudo da nossa região, o lixo que nós produzimos vai parar na onde? O que acontece depois que eu faço a minha sacolinha lá e coloco lá fora? Certo. Vanessa, essa também é uma pergunta muito interessante. Lá, quando a gente falou lá do conceito de lixo, aquele conceito antigo, ultrapassado, que a gente disse do lixo, sabe, o que a gente fazia com lixo? A gente jogava fora, não é isso? Como qualquer coisa inservível, inútil, a gente jogava fora. E o que é esse fora? Fora, o que significa fora? Fora da onde? Né? Onde é esse fora? Interessante que a gente não sabe, né? A gente não tem ideia do que acontece com o lixo a partir do momento que ele está fora da minha casa. E né? ele não some, né? Não vai sair do planeta e... Ao contrário, né? Ele não desaparece, ele se integra ao meio e se torna um problema a partir do momento que nós não fazemos uma gestão adequada dele. Tá? O que acontece? Hoje, aqui na nossa cidade, aqui em Bragança, tá? Nós temos um lixão. Né? Desculpe, um lixão não, um aterro sanitário. Né? Não é um lixão, o conceito é bastante diferente. Nós não temos um lixão, nós temos um aterro sanitário. Porém, o nosso aterro sanitário, que fica ali no São Miguel, eu acho que muitas pessoas que passam por ali já viram, né, o aterro sanitário, aquele aterro sanitário ele está saturado. Ele não pode mais receber resíduo. Tá? Não pode mais receber os nossos dejetos, os nossos descartes. Certo? Para onde que isso vai, então? Né? Hoje, a prefeitura paga
para uma organização, para uma empresa que coleta, para a empresa de coleta. Ela pega esse material e leva para Atibaia, tá? Para um aterro particular em Atibaia, certo? Ou seja, nós fazemos aquilo que a gente chama de transbordo. Tá? O que significa isso? Significa que custa muito mais caro hoje para Bragança do que antes, quando a gente tinha um aterro sanitário municipal, que pertencia ao município, que estava aqui, certo? Que por mais inadequado que seja, convenhamos, enterrar lixo não é uma boa ideia, nunca foi, certo? Porém, enterrar lixo na cidade vizinha, certo? É um pouco pior. Porque aí eu tenho um custo para tratar esse resíduo aqui, e agora, além desse custo, eu tenho o custo de transportá-lo e o tratamento dele fora. E eu pago por desse prestador. Eu pago por peso. E a gente produz 1 quilo de lixo por dia? A média no Brasil, e considerando o nosso padrão do nosso município de Bragança, estima-se que a gente produza 1 quilo por pessoa por dia. Tá. Se nós temos hoje em Bragança aproximadamente 180 mil habitantes, significa o quê? 180 toneladas dia por dia. De lixo. Certo? Que nós temos que pagar para ser transportado, certo? E enterrado na cidade vizinha. E que em algum momento debateremos sobre isso, mas que se a gente mudar, não apenas o estilo de vida, mas a forma com que a gente consome, trata alimentos e tudo mais, a gente pode reduzir isso, minimizando danos, impactos, sobretudo ambientais. Esse é um dos princípios. A gente falou que um dos princípios da sustentabilidade é o repense, né? Certo? Mas também é o reduza, sabe? Reduza o seu material, reduza o seu lixo, certo? São 6 os princípios, certo? E a reciclagem é um deles. Tá? Reduza, certo? Significa a gente tem que reconsiderar a nossa forma, o nosso relacionamento de consumo, nossa relação de consumo, certo? A gente precisa reusar as coisas, né? Nós precisamos de muitas coisas que poderiam ser reusadas e a gente descarta por uma questão cultural. Nós temos uma cultura de descarte, né? É muito mais fácil, né? Tem gente que fala assim, eu não lavo nada, jogo tudo fora. Muito mais fácil, né? Só que isso gera um problema posterior. E isso tem um preço até do ponto de vista de como a gente vai viver no planeta desse jeito. A questão de nem estar programado a gente falar sobre isso, mas a questão de que o planeta ele é finito do ponto de vista de recursos, né? Tudo que eu jogo fora, ele foi produzido com algo extraído de alguma forma natural. Sim. E não vai durar para sempre. Vanessa, nesse ponto tem uma coisa muito interessante, né? A gente vê que o lixo é uma criação humana, certo? Não existe lixo na natureza, você já viu isso? Sim, é verdade. Né? Como que é o conceito? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, certo? O lixo não, o lixo é um conceito humano. Nós criamos um conceito de uma parte de uma coisa que não é servível nem mesmo da natureza, certo? Que nós não transformamos, nós simplesmente jogamos fora, né? Como se aquilo fosse desaparecer, né? Mário, acho que a gente acabou entrando já um pouco no tema da próxima pergunta, que seria a seguinte: é difícil perguntar qual é o maior problema, porque eu penso que alguns problemas eles estejam ali no mesmo nível de urgência para que sejam cuidados. Mas entre a quantidade de lixo que eu produzo e o como eu cuido desse lixo, entre esses dois, tem como diferenciar qual é o mais grave ou não? Olha só, é interessante essa pergunta, né? Porque a gente considerar que assim, o que seria mais importante fazer, né? Na verdade, não. Na verdade, eu preciso tanto cuidar desse problema, fazer as duas coisas, tá? Eu tenho que cuidar não só de como nós lidamos com o lixo, certo? Mas de como nós produzimos, o que nós fazemos com ele. Sabe? A questão da gestão, a questão da legalidade, são muitas questões envolvidas. Tá? A gente nunca pode pensar que uma única forma, fazer uma única coisa vai resolver o problema. Então, se eu tiver a melhor e mais tecnológica, mais desenvolvida estação de tratamento de resíduo, não é suficiente se eu não repensar o meu conceito de consumo e assim por diante. Imagina que se a gente, olha só que interessante, se a gente não repensar, ou seja, não reconsiderar culturalmente a nossa relação com os resíduos, certo? Inclusive a mudança do conceito, como a gente falou, de esquecer o conceito de lixo, entender, certo? Que a gente gera um resíduo, que ele tem valor, que ele precisa ser repensado, que a gente precisa reduzir, que isso gera impacto na natureza, que isso gera impacto na nossa saúde, no clima, certo? Que gera impacto na valoração da nossa cidade, tá? Se a gente não repensar tudo isso, tá? O que acontece? Esse material, a gente vai continuar tendo essa relação com ele como se isso não fizesse parte da nossa vida. Como se existisse um fora, né? Se a gente jogar fora significa jogar dentro de algum outro lugar.
né? E é isso que a gente tem que pensar, não é isso. Um outro lugar que eu também não sou capaz de sair dele, né? Exatamente. Como se esse outro lugar fosse outro planeta. Não existe, né? Como se ele desaparecesse. Em algum momento eu vou me esbarrar nisso. Exatamente. Isso que eu estou deixando rastro. Isso vai ficar no nosso caminho, de uma forma ou de outra, ele vai estar no nosso caminho. Você trabalha, né, bastante nesse sentido. A sua experiência com o cooperativismo, inclusive, deve te trazer bastante subsídio para nos dar exemplos agora do que entra a próxima pergunta. Que é, você convive com muita gente que trata o resíduo de diversas formas, como lixo, como resíduo, como inservível, como algo que gera valor, né, que gera até dinheiro especificamente. E você caminhando entre esses tipos de modalidades de tratamento que as pessoas dão ao lixo, o que você observa o que mais é subestimado nessas pessoas? Tem alguma coisa em comum? Que não todas, não digo todas, mas que a maioria subestima? Sim. Sabe, eu acho que a gente pode pensar nisso em todos os âmbitos, seja no poder público, seja dentro das empresas, dentro das instituições, seja dentro da nossa casa. Certo? O que nós mais subestimamos é a gestão do resíduo. Tá? O que acontece? O que significa quando a gente não faz uma gestão adequada do resíduo? Tá? Significa que nós vamos ter custos elevados, tá? Significa que nós vamos ter custos elevados de longo prazo e sem retorno. Que é pior ainda. Que é pior ainda. Certo? Que é o que acontece hoje quando a gente pega o nosso lixo aqui de Bragança, certo? Coloca dentro de um caminhão, transporta ele lá para Atibaia e aterra. Certo? Esse custo é alto. Certo? Esse custo é de longo prazo. Eu não transporto ele num veículo elétrico. Exatamente. Eu transporto num veículo que gera... emite gás carbônico. Certo? Outra coisa, isso não significa, olha que interessante, a gente tem um aterro sanitário aqui que está esgotado. Certo? Acabou o custo desse aterro? Significa parou esse aterro? Não, acabou sem o custo? dúvida. Não. Tá vendo? Significa que nós estamos pagando duas vezes. Estamos pagando para manter um aterro aqui e vamos pagar por muito tempo para manter esse aterro. Ele continua gerando gases de efeito estufa. Ele continua gerando chorume, certo? Ele continua sendo um risco à saúde, tá? Ele tem que ser monitorado em tempo integral, certo? Ou seja, nós temos um custo de manutenção de um lugar que já não nos serve, certo? E vai continuar tendo esse custo por muitos anos, certo? Além de tudo, agora a gente ainda tem que pegar o material que nós geramos, que não cabe mais aqui, não cabe mais ali, certo? E levar para outro lugar. E a hora que esgotar em Atibaia, o que nós vamos fazer? Eu tenho uma pergunta, não está aqui programado, mas me ocorreu o seguinte. Não especificamente de Bragança, não precisa falar daqui, mas na sua experiência profissional, muitos anos, né, trabalhando nesse sentido, todas as unidades que você já teve acesso, conheceu, ou enfim, elas tratam um resíduo de modo adequado? Que nem você falou, tem que ser monitorado e tudo mais. É a maioria, a minoria? Como que é isso? Olha, Vanessa, é o seguinte, hoje, os lugares, as cidades que contam com um aterro sanitário, existe uma norma. Tá? Todas as cidades que, para terem um aterro sanitário licenciado, tudo mais, tem que seguir essas normas, certo? Então, assim, essa gestão ela é necessária, ela é obrigatória, certo? Não é possível você ter um aterro sanitário e não fazer isso. E não realizar isso. Não é possível, isso é obrigatório, tem que ser feito. Não fazer significa multa, significa muitos problemas. E o acompanhamento e fiscalização disso é rigoroso. É rigoroso. Tá? Então, existe uma norma rigorosa quanto a isso, certo? Porém, de qualquer forma, isso não é a forma adequada de lidar com isso. Tá? Isso é uma forma, digamos, paliativa. Ou seja, a melhor forma que nós temos hoje ainda é paliativa. Tá, entendi. Tá. Ainda puxando essa coisa do que você tem de experiência, do que você já viu, conhece, trabalhou, atuou efetivamente para mudar cenário, pensando a nível de Brasil agora, não apenas do município, o quanto mais ou menos nós reciclamos ou tratamos os resíduos, me ajuda a usar o termo correto, e se esse número que eventualmente nós atendemos, ele é muito ou é pouco em relação a outros países, outros lugares que tratam adequadamente os comparativamente. Né? Isso, fazendo uma comparação. A gente está muito distante ou a gente, sei lá, a gente chega lá. Certo. Olha, nós temos hoje, Vanessa, algumas legislações. Existe uma lei, uma política nacional de resíduos sólidos, certo? Que determina normas, metas. Esse ano, inclusive, foi editado pelo governo um novo decreto, chamado aí pela mídia de decreto do plástico, certo? Que determina como deve ser a gestão e as novas metas para a gestão de embalagens, certo? Hoje, embalagens são talvez o maior problema que nós temos dentro dos resíduos,
certo? Grande parte da composição do material que é jogado, que é aterrado, vem de embalagens, certo? O que acontece? Na verdade, hoje, a gente diria assim, do material que é coletado, aqueles 1 quilo por pessoa, que a gente disse inicialmente, quanto desse material é reciclável? Certo? Isso é uma pergunta muito comum. Quanto é reciclável? 100%. Certo? Hoje é possível, tecnicamente falando, reciclar totalmente, 100% do material. Qual seja, desde lixo seco, que a gente chama, que são as embalagens, os plásticos, os metais, etc., certo? Com o úmido. O úmido são os orgânicos, restos de comida, coisas assim. Tudo isso, certo? Fora isso, ainda tem vários outros. Tá? Existem têxteis, existem eletrônicos, existem diversos outros. Mas, basicamente, os principais são esses dois. São aquilo que a gente chama de seco e úmido. Mas todo lixo que nós geramos, todo resíduo que é gerado hoje, ele é potencialmente reciclável. Certo? O que acontece? Qual é o problema? O que é viável economicamente? Ah, tá. Entendi. Certo? O que significa? O que hoje é possível você colocar no mercado e que tenha valor econômico? Que é o que gera o que a gente chama de economia circular. A gente não deveria entender, ou sei lá, de repente eu tô fora do rumo. Tudo deveria ser economicamente viável. Sim, exatamente. Aí que eu falo para você a questão da reconceituação, tá vendo? Naquele conceito inicial da gente, lixo, o que era? Nada era viável, certo? Era zero viabilidade, não é isso? Nada tinha valor, valor era de qualquer coisa era zero. Certo? Com a mudança de conceito, quando a gente mudou de conceito e trouxe o conceito do resíduo, certo? Hoje a gente já pode falar que 50% do material tem viabilidade econômica. Isso mesmo certo? Não sendo suficiente a nível de planeta, de continuarmos vivendo com sustentabilidade Exato. no planeta, mas é melhor do que... Melhor do que antes, que era zero, certo? Hoje não, hoje a gente fala 50% é viável economicamente, certo? O que acontece? Desse material, mesmo considerando esse material que é viável economicamente, quanto que nós hoje efetivamente fazemos? Certo? Hoje estima-se que no Brasil a gente recicla 3 a 4%. Nossa, é muito pouco. 3 a 4%. Eu estava feliz com 50%. 3 a 4%. 50% é índice de países extremamente desenvolvidos. Certo? Os países mais desenvolvidos do mundo reciclam em torno de 30%, 40%, 50%. Exceção, por exemplo, o caso da Alemanha, que chega, em alguns casos, a 87%. E quando a gente fala desenvolvido, isso não é apenas de recurso, é culturalmente também. Cultural, principalmente cultural. Tá? Não são necessariamente os países mais ricos do mundo, mas os países mais desenvolvidos. Né? A gente está falando aqui da necessidade de tratar resíduos e a gente ainda caminha por ruas do nosso município, é frequente, e você vê pessoas jogando papel no chão. Esses dias eu dirigindo, uma pessoa jogou uma latinha. É que parou o trânsito, mas eu não faria isso, sem dúvida, né? O mundo hoje em dia tá... Mas deu aquela vontade interna de tipo, olha, você deixou cair isso aqui. Sim, devolver. Olha, você deixou cair. Aquilo incomoda. E assim, a gente tem que pensar, isso que a gente trouxe aqui no começo, que o lixo ele não sai do planeta. Eu jogo e acabou. Joga pra onde? Não joga pra onde, né? Agora, Vanessa, tem mais uma informação interessante, que é o seguinte, olha só, como a questão é cultural. Quando a gente fala que a gente está falando de países desenvolvidos e não de países ricos, necessariamente, o desenvolvimento no sentido muito mais amplo, muito mais preciso da palavra, certo? Imagina que os lugares mais ricos, as cidades mais ricas, os países mais ricos, proporcionalmente geram mais lixo, e não menos. Porque consome mais, o poder aquisitivo é maior. Exatamente, produtos de mais qualidade, com mais embalagens. Então, necessariamente, ele também precisa de contrapartida. Exatamente. Tá. Agora, o que acontece também nesses países? Qual é a diferença? Né? O que diferencia exatamente? Não só a existência de infraestrutura, de programas, de educação, certo? Mas também da questão cultural. Certo? Nesses lugares, as pessoas já entenderam esse valor. Outra coisa interessante, legislação. Tá? Existe legislação rígida nesses países. Em alguns lugares, por exemplo, olha que interessante, na Itália, na maior parte das cidades da Itália, tem dia certo para você jogar cada tipo de material. Você tem que separar na sua casa, você é obrigado a separar na sua casa cada tipo de material, plástico, do alumínio, do material do lixo orgânico.
Cada um deles tem que ser separado na sua casa, obrigatoriamente por lei, e tem dia certo para ser descartado. Então, se eu não posso colocar qualquer dia ele na rua para coleta, eu também cuido melhor Eu dele tenho dentro que de cuidar casa, melhor né? dele. Exatamente. No final do ano, eu estive em São Paulo, fui resolver um assunto lá e caminhei pelas ruas ali do Brás. Assim, de gente para as compras de final de ano. E quando eu caminhava por lá, já se esgotava ali o período de comércio. Eu devia ter trazido o vídeo, eu não pensei nisso, mas eu compartilhei na minha rede social. Eu fiquei assustada com a quantidade de lixo na rua. Uhum. Eu fiquei assustada. Eu fui gravando e compartilhei o vídeo, que é a capital mais rica do país. E eu fiquei pensando de verdade se existe equipe de limpeza suficiente para dar conta daquilo, porque aquele bairro é gigante. E eu andando a pé, e onde eu andava, muito lixo. E aí, Vanessa, fica clara a diferença do conceito, né, de lixo e de resíduo, certo? O que acontece? Nesse caso é lixo. Tá? As pessoas não entenderam o conceito. Não, porque era tudo misturado com tudo. E jogam literalmente fora, ou seja, na rua. Né? O fora é na rua, é fora do meu... Quando a gente fala fora, Vanessa, olha que interessante, quando eu jogo lixo fora, é fora do meu espaço, do espaço físico, do meu espaço físico. Certo? E fora do meu espaço físico, sabe o que é? É o seu. É o seu, exato. Né? Esse que é o problema, tá vendo? Exato, terrível. Eu vou pegar uma pergunta aqui que vai ir direto pra gente que é dona de casa, principalmente, ou dona de casa, né? A pessoa que tá ali nas atividades domésticas e às vezes tá um pouco perdido de como separar os seus resíduos. Por exemplo, e depois dessa a gente já está caminhando aqui para os finalmente do programa. Eu, depois de ter contato com vocês e aprendendo e tudo mais, eu busquei mudar algumas coisas. Ainda não consigo por completo a dinâmica toda cultural dentro da minha casa, mas eu já não consigo mais jogar a garrafa PET junto com o lixo de comida, por exemplo. Sim. Porque eu ainda não tenho uma compostagem, tá? Ainda não faço isso. Então, mas eu não consigo. Eu necessariamente eu separo. E às vezes fica aquela dúvida lá em casa. Eu lavo pra jogar fora ou não? Eu só jogo a garrafa num vasilhame lá, um recipiente separado, pra depois destinar corretamente. Do jeito que tá, eu preciso também cuidar disso. Certo. Bom, são duas questões aí importantes. Uma, como você fazer a separação? Certo? O que você deve fazer na sua casa? Até onde você precisa fazer na sua casa? Certo? Segundo, qual a condição de se fazer isso, né? Que é a questão lavar, não lavar. O que acontece? Vanessa, em primeiro lugar, a nossa separação, nós não estamos ainda, nós não somos a Itália, nem a Alemanha, certo? Então, nós não precisamos ter aquela atitude igual a deles, até porque o nosso sistema, infelizmente, de coleta seletiva ainda não está preparado para isso. Tá? Então, o que acontece? Nós precisamos realmente separar plástico, papel, seria ótimo, certo? Mas não precisamos. Basta você separar secos e úmidos. Certo? Se você separar o seu lixo seco do lixo úmido, você já vai melhorar extremamente a qualidade desse material. Porque quando ele chegar lá no tratamento, na triagem, o pessoal dá o destino adequado. Exatamente. Lá eles estão preparados. Chegou lá na cooperativa de reciclagem, eles estão preparados para fazer essa parte do trabalho. E quando o seu lixo úmido, o seu lixo de resto de comida, as coisas que vão realmente causar vão sujar aquele material, certo? Não estiverem misturados, vai facilitar demais o trabalho deles. E não só facilitar, mas vai agregar valor. Tá? Por quê? Olha só que interessante. Aqui em Bragança, nós temos 2 cooperativas de reciclagem, certo? Que funcionam lá perto do aterro sanitário. Tá? Elas recebem hoje cerca de 50 toneladas cada uma por mês de material. O que é só uma ínfima parte, significa 1,58%, tá? Do material coletado em Bragança. É muito pouco, muito menos do que os 4% que a gente falou, que é a média nacional. Certo? Apesar disso, metade desse material, isso segundo informações que a gente coletou com eles, metade desse material é rejeito. O que significa isso? É material não aproveitável. Material que mesmo vindo da coleta seletiva chega até eles... Chegou contaminado, ou chegou sujo, ou foi misturado, material que não deveria ter ido e foi junto, certo? O que acontece? Esse material não aproveitado, ele acaba indo para onde? De volta para o aterro sanitário. Tá. Certo? Acaba sendo Custo de novo. E pior, sabe o que é? Mais do que isso, é um custo não só para o poder público, mas é um custo para a cooperativa, que trabalhou esse material.
que ela teve que pegar pessoas, colocar trabalhando para separar o material que vai ser jogado fora. A gente possivelmente gasta mais tratando lixo do que transportando pessoas. Exatamente, muito mais. Não é mesmo? Muito mais. É bem mais caro. Tá? Então, Vanessa, o que acontece? Como você falou, lavar ou não lavar? É importante que você lave quando possível, sendo possível você consiga lavar e tirar resíduos úmidos do seu lixo seco, certo? Mas não precisa ser aquela lavagem que você faz na louça da sua casa. Não, é uma lavagem básica. Você precisa tirar o excesso de resíduos. Tipo um pote de sorvete. Passa uma aguinha ali para não ficar aquela tira o coisa que excesso vai de embolorar, que vai... Exatamente, ou que vai atrair... criar algum vai micro-organismo. atrair insetos, por exemplo, micro-organismos, insetos, certo? Que vai causar mau cheiro, sabe? Ou que vai prejudicar a qualidade do material que vai ser reciclado depois. Certo. Mas não é necessário que você faça uma limpeza extremamente... E isso, gente, dá pra gente fazer em casa com facilidade. Muito fácil. É o suficiente? É o melhor? É o mais indicado? Não. É o ideal? Não. Não. Não é o ideal. Nos parece que estamos longe disso. Mas a iniciativa de mudar, e agora, hoje, que você está aqui acompanhando isso com a gente, compartilhar isso com a família, sobretudo, pequenas ações coletivas podem nos fazer viver numa cidade melhor ainda esse ano. Não precisa ser daqui 50 anos. Exatamente, não é muito verdade? rápido. Essa mudança é muito rápida. Vanessa, imagina que esse material ele vai lá para a cooperativa de reciclagem e ele vai ser triado, vai ser separado, vai juntar para formar uma escala econômica e vai ser vendido. Isso gera renda para aquelas pessoas. Isso vira dinheiro para aquelas pessoas, sustenta as famílias. Certo? Imagina que eles têm que trabalhar hoje e jogar metade de todo o material que chega fora. Certo? Então, além de gerar menos renda, porque o material que vai ser destinado efetivamente para comercialização é menor, a quantidade é menor, certo? Ele trabalhou todo aquele material, certo? Então, o que acontece? Se a gente mandar um material mais limpo, a gente chegar a um padrão normal, existe um rejeito, é natural que exista um rejeito. Mas se esse rejeito cair ao padrão, que é menos de 20%, 10% a 20%, certo? Imagina, a gente aumenta a quantidade de material que vai ser aproveitado, que vai voltar à economia, certo? E que vai gerar renda para essas pessoas. Certo? Então, olha a diferença que faz. E é uma atitude muito simples. Né? Limpe o material antes. Trate melhor esse material. Né? E isso custa muito pouco. Pra gente custa muito pouco. Isso é uma questão meramente de educação, concorda? É só a gente entender e fazer. Não é difícil, não é nada disso. É meramente mudança de atitude. Só isso. Mário, eu tenho várias perguntas aqui ainda, mas eu tenho tempo para mais duas. Então, eu tô aqui escolhendo qual eu faço. Você puxou na resposta um tema que engata com uma das perguntas que talvez ficassem de fora, e então eu vou aproveitá-la porque ela é muito importante, porque ela vai esbarrar na qualidade de vida desses cooperados, das pessoas que fazem esse serviço aí de rua. Sim. E depois ali do tratamento dentro das cooperativas. Me fala um pouco da sua experiência, como costuma ser o tratamento que é dado para essas pessoas, para esses profissionais, e o que a gente pode fazer, como sociedade, como pessoa, enfim, para melhorar, dar um pouco mais de dignidade para o trabalho deles, que na minha avaliação, é essencial. Né? Sim. Vanessa, a gente começa a resposta dessa questão com a valorização. Nós precisamos repensar nosso conceito e considerar e entender que esse material que a gente considera lixo, que a gente considerava lixo, né, não consideramos mais, certo? Ele tem valor, né? Certo? E ele deve ser tratado com a dignidade necessária, o material deve ser tratado com a dignidade necessária, certo? Com a mesma dignidade que as pessoas que lidam com ele, tá? Então, o que acontece? Nós precisamos primeiro valorizar esse material. A partir da hora que nós entendemos o valor desse material, certo? Nós tratamos esse material com mais cuidado, tá? E depois disso, a gente tem que pensar ainda que não é só a gente, não é só o consumidor final, né? São todos aqueles que fazem parte dessa cadeia, desse processo. Que seja desde o poder público, as empresas, o comércio, a indústria que gera lá o material, certo? A indústria que recupera esse material, que coloca de volta, certo? Ela tem que entender que esse material tem valor, certo? Então, todas as partes têm que fazer dar a sua contribuição, tá? Então, começa com planejamento, a gente precisa de um planejamento de longo prazo, de gestão de resíduos, certo? Precisa de valoração, a gente tem que entender o valor, tem que criar um processo de remuneração dessas pessoas. Essas pessoas estão prestando um serviço ambiental extremamente importante para a cidade. Às vezes as margens também da legislação trabalhista ou não? Muitas vezes as margens. Olha, a gente sabe de muitos casos, aqui em Bragança inclusive, certo? Onde isso é realizado completamente à margem.
certo? Então, o que acontece? Essas pessoas, gente, elas fazem um serviço ambiental extremamente importante para nós, certo? Então, nada mais justo que nós percebamos, que nós façamos alguma coisa para valorizar esse trabalho que eles fazem. Você avalia que o município de Bragança Paulista tem, enfim, um planejamento nesse sentido? A gente atende isso a nível de pensamento, ainda que seja ou não? Olha, Bragança tem um programa de coleta seletiva, tem 2 cooperativas de reciclagem, certo? E a gente olha isso e fala, não, parece que tem, né? Não tem. Tá? Se a gente vê que hoje a coleta seletiva de Bragança consegue encaminhar para as cooperativas só 1,58%, ou seja, menos da metade da média nacional, tá? Convenhamos, nosso trabalho ainda é bastante rudimentar, ainda é muito pequeno. Considere ainda que esse material chega até essas cooperativas com 50% de rejeito, um índice extremamente inferior à média nacional, certo? Então, nós temos aí muito a caminhar, certo? A gente teve recentemente aí um trabalho com a Secretaria do Meio Ambiente, trabalhando para trazer um processo muito mais sólido, certo, para Bragança. Esperamos que isso aconteça agora em 26, se tudo correr bem, certo? E que a gente consiga trazer para cá um trabalho muito mais elaborado, muito mais bem feito, muito mais estruturado, planejado, certo? E que envolve remuneração das pessoas, que envolve valorização dessas pessoas, reconhecimento, dignidade, tá? Então, o que acontece? Essas pessoas, elas prestam um serviço extremamente importante para nós, tá? Nós temos que reconhecer isso e temos que valorizar isso. E com essas tratativas todas, sem sombra de dúvida, teremos resultados efetivos, né? Quando a gente fala do tratamento de resíduo e melhora significativa, ainda que no longo prazo, na cidade que nós queremos viver, que é o objeto aqui. Exatamente. Do nosso nós, papo. como consumidores, nós temos que fazer a nossa parte. Mário, última pergunta. É sempre muito bom estar aqui com você. Já fica o convite para a gente pensar o próximo papo aí com as pessoas. Por favor, você que está nos acompanhando, manda mensagem, provoque-nos no sentido de trazer conteúdos que também sejam interessantes, que vocês queiram saber mais, que cooperem conosco. Para encerrar, a gente puxou aí a fala da questão da valorização, né, dos catadores, de prestar esse atendimento melhor para esses cooperados, e eu não vejo como a gente falar de lixo ou de tratamento de resíduo, né, geração de resíduo, sem a gente falar de desigualdade, sem a gente falar de justiça social. Porque é inegável que aqui em Bragança mesmo, se você caminhar pelos bairros, você nota já de imediato que a questão do descarte do resíduo, que ainda que eu não tenha a cultura adequada para fazer de modo melhor o meu descarte, se eu o fizer de qualquer forma, ainda é responsabilidade do município vir e tratá-lo do mesmo jeito. Né? Então, existe sim a minha parcela de cooperação? Sem dúvida, 100% ela existe. Mas se eu não o fizer, alguém precisa cuidar disso. Aí entra o poder público. E se você caminha pelo município, notadamente você vê a diferença. Onde eu moro, onde algumas pessoas moram. E me fala um pouco mais sobre isso, do que a gente pode cobrar, não vou dizer do executivo municipal, mas cobrar como sociedade, como um todo, para que se tenha um olhar diferenciado nesse sentido, para que a gente possa diminuir esse tipo de desigualdade. E assim como eu caminhei lá no Brás recentemente, tropeçando numa montanha de lixo por onde eu ia, que isso num futuro muito próximo se torne o futuro da nossa cidade. Olha, Vanessa, essa questão é extremamente importante, sabe? Há pouco tempo, o Dr. Mauro, algumas pessoas estiveram visitando os projetos que existem em Bragança em relação à reciclagem. Nós fomos lá às cooperativas, certo? Fomos conversar com as pessoas, certo? E o que a gente percebe é que, infelizmente, esse trabalho, como a gente falou, está muito aquém do que deveria ser, sabe? As pessoas hoje aquele trabalho não é feito com dignidade, certo? Infelizmente, aquelas pessoas quase que se misturam com aquele lixo que eles tratam, que eles trabalham, certo? Reconhecer o trabalho que essas pessoas fazem, tá? Reconhecer a importância desse trabalho é algo extremamente importante,
Tá? A gente vê que mesmo aqui no Brasil, em alguns projetos que nós fazemos aí em várias outras cidades, né, no Brasil todo, certo? Onde nós temos um projeto bem feito, onde essas pessoas são bem remuneradas, onde há uma legislação, olha que interessante, uma legislação municipal. Nós temos legislação federal, estadual, mas nós precisamos de uma legislação municipal forte. Adequada às nossas realidades, né? Certo? Que permite que o poder público remunere essas pessoas pelo trabalho que eles prestam à cidade. Certo? É interessante como o poder público tem dinheiro para remunerar muito bem, né, como a gente falou, gastar muito dinheiro para transportar lixo, para enterrar lixo, certo? Mas não tem dinheiro para remunerar as pessoas que querem gerar renda, evitando que esse material seja enterrado, certo? Então nós precisamos repensar, sabe, reconsiderar essas questões. O Estado ele tem que ser um gestor, ele é o gestor desse material, legalmente ele é o gestor, a municipalidade é a responsabilidade dele, do município, certo? Porém, não é a forma mais adequada, certo? Enterrar esse lixo, simplesmente. Certo? A gente está enterrando dinheiro, certo? Esse dinheiro ele geraria muita coisa, ele poderia gerar muito impacto, um impacto muito positivo na vida dessas pessoas, certo? E nós estamos enterrando 50% do que a gente leva para o lixão, 50% daquilo que vai para o aterro sanitário, tá? Poderia virar dinheiro. Ótimo. Pessoal, eu preciso caminhar até aqui. Temos mais perguntas. Falando com você, Mário, eu considero que a gente possa provocar um novo programa onde a gente traga para as pessoas exemplos de municípios no Brasil, que a gente sabe que existe, fica o spoiler, que já tratam os resíduos dessa forma, que inclusive transforma em combustível para algumas coisas, geram renda e melhora de modo substancial a qualidade de vida das pessoas. Eu posso já deixar esse convite para você, para a gente trabalhar e trazer um programa agora com mais soluções. A proposta de hoje é iniciarmos o ano com atitudes fáceis, né, do cotidiano, do dia a dia, que é possível que a gente mude para que a gente possa ter uma realidade diferente no futuro próximo. E como eu disse, ainda que atitudes pequenas, se realizadas por todos nós no coletivo, sem sombra de dúvida, gerarão resultados efetivos para a gente viver a cidade que a gente quer. Eu quero finalizar deixando para vocês aí uma mensagem de que esse ano que se inicia seja feliz para todos nós, de muito trabalho, de saúde para todos e de muito empenho. Convidar todos vocês a estarem engajados com algo que a gente possa dar um resultado diferente, pensando nessa proposta da cidade que a gente quer. Essa questão da cultura, do tratamento do resíduo, a gente pode começar, sem sombra de dúvida, para quem ainda não faz, para quem já faz é só incentivar, falando com os nossos pequenos, ensinando as nossas crianças. Não é possível a gente ter uma sociedade diferente daqui 20, 30, 40, 50 anos se nós não ensinarmos os nossos pequenos. Nós temos que dar a direção para eles, de que caminho seguir, de como tratar o próximo com humanização, com dignidade, com empatia, de aprender a tratar um resíduo, de que o meio ambiente, a plantinha, ela é importante e que a gente não pode desperdiçar alimento. O alimento ali no prato, vamos colocar aquilo que é suficiente para a gente matar a fome. Muitas pessoas passam fome no nosso país e a gente joga muita comida fora todos os dias. Então é necessário que a gente converse muito com as nossas crianças. É preciso que a gente trabalhe em cooperação com a educação do município, que a gente venha somar com eles, trazer proposta, participar. Fica aqui esse convite, esse apelo nos primeiros dias do ano, para que você venha atuar de forma diferente e efetiva, para que eu, você, nossos filhos possamos, daqui a alguns anos, viver numa cidade melhor. Não apenas melhor do que nós temos hoje. Voltar ao filme, olhar para o passado e poder enxergar a diferença, né, de vivermos efetivamente numa cidade melhor. Mas da gente apenas não deixar que ela se degrada, que ela se acabe. Porque como a gente falou aqui, todo lixo que eu jogo fora, ele não vai para outro planeta, ele não vai para o espaço, ele fica aqui. Continua convivendo comigo, gerando transtorno, gerando doença, causando mal para a nossa saúde, num sistema de saúde que não comportará, não há recurso possível para tratar todas as demandas que podem ser evitadas. Então fica aqui esse apelo para vocês logo no início do ano
dizer que foi uma satisfação ter trabalhado o 25, começado aqui mais essa proposta, e que 26 seja próspero para todos nós, com muito mais temas interessantes que efetivamente correspondam em mudança nos nossos hábitos para a gente viver a cidade que a gente quer. Mário, por favor, faça sua consideração para as pessoas que nos acompanham e já deixo aberto para você o espaço para um novo programa aqui com a gente. Bom, Vanessa, esse assunto ele é realmente muito instigante, muito gostoso, né, de tratar, muito provocativo, né? E eu acredito que a gente falou aqui assim uma pequena parte de tudo que a gente tem a dizer sobre esse assunto, né? Então, muito obrigado pelo seu convite, com certeza vai ser aceito, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto. Vou fazer uma provocação, eu acho que a gente poderia pensar aí no Instituto fazendo um evento, talvez, mas um pouco mais à frente, para discutir, trazer mais pessoas, todo mundo, vocês, né, que trabalham, que estão no dia a dia, todo mundo tem, o resíduo faz parte da nossa vida, né, certo? E trazer todo mundo para discutir e repensar esse assunto, né? Talvez construir o nosso conceito, né, daquilo que a gente pretende e de como é que a gente pode contribuir para construir a nossa cidade da melhor maneira possível, convivendo com os resíduos, né, que a gente não vai conseguir eliminar, né, certo? Mas que a gente possa conviver bem com eles, né, certo? Então, essa é uma provocação muito interessante, eu acho muito válida, muito bacana, certo? E estou disposto aí a participar disso, com certeza. Que ótimo! Pessoal, não se esqueça, o lixo que ninguém vê forma a cidade que ninguém quer. Então, a partir de hoje, atitude simples e vida diferente para todos nós, onde nós estivermos. Um abraço, até a próxima!